Como estudar para a prova do KNAI-QTG e também do exame de suficiência caso você ainda não tenha sido aprovado. Aqui eu vou falar sobre a minha experiência estudando para a prova do KNAI que eu fiz e passei em 2021, salvo engano, foi 2020. Não, 2021, desculpa. Como foi que eu estudei, né? E como você pode também aprender a forma que eu estudei e aplicar nos seus estudos para o KNAI-QTG, CNPC, exame de suficiência, qualquer outra certificação. Antes de mais nada, eu sou Felipe, especialista em aprovação tanto no exame de suficiência quanto em concursos públicos para contadores. Então clica aqui embaixo e se inscreve nesse canal. Também vai lá no primeiro comentário fixado e baixa o nosso manual de como estudar para o exame de suficiência. Cara, você vai fazer a prova do exame de suficiência, você vai fazer o KNAI, esse manual vai te ajudar, vai te dar um norte sobre como começar a estudar para essa prova. Então vai lá, baixa esse manual, que ele é 100% de graça, é só você ir lá, e é curtinho o objetivo, clica lá embaixo, baixa que você vai gostar bastante. Felipe, como foi que você estudou para a prova do KNAI e como eu posso estudar para a minha prova do KNAI-QTG ou para o exame de suficiência ou os dois? Primeira coisa, você pode pensar, é só comprar um curso e tá tudo certo. Errado. Eu comprei um curso, né, um curso pro KNAI em 2021, salvo engano. Comprei sim, só que eu abandonei ele na metade do caminho. Por quê? Como é que eram as aulas? A aula era um professor lendo slide para mim. Pô, ler, eu sei ler. Então eu não preciso que um professor leia slide para mim. E por ele ler slide, meu amigo, o que foi que aconteceu? Eu percebi que ia demorar muito tempo para matar todas aquelas aulas, né, de normas de auditoria, e eu não estava tendo ali um direcionamento correto sobre. Eu ficava sempre com a dúvida, caramba, essa aula aqui, ela realmente cai na prova? Tipo, o que a prova cobra? O que é mais importante? Não tinha esse ponto. E eu comecei a perceber que essa dúvida sempre continuava aula após aula. Tem um monte de norma no edital e tem essa quantidade de aulas aqui. Se o que eu estou estudando vai cair na prova ou não? A prova cobra esse assunto? Eu ficava sempre nessa dúvida, se o que eu estava estudando era realmente importante para a prova. E aí, passou 2, 3 semanas, eu pensei, caramba, eu tô assistindo aulas aqui, ouvindo alguém ler um slide para mim, mas eu não tô sentindo que eu tô aprendendo. Para mim não tá funcionando. Aí eu abandonei de lado esse curso, eu parti pro meu método que eu sempre utilizei nos meus concursos públicos, que foi o seguinte, primeira coisa, né, e já começa a anotar aí, primeira coisa, você vai organizar o edital em uma tabela do Excel, Google Sheets. Organize o edital. É muito importante que você tenha uma visão do edital de forma esquematizada, de forma organizada, porque assim você vai começar a ver, esse assunto aqui é contabilidade geral, beleza, aí cai essa norma. E quando você for estudando, você vai dando tique, você vai riscando mesmo, olha, eu já avancei aqui, já estudei isso aqui. Porque você fica de forma visual, fica mais fácil, você começa a perceber que seu estudo está evoluindo, que você está saindo do campo. Então o primeiro passo é você organizar o seu edital. E tem outro porém, nem todas as normas que existem vão ser cobradas na prova. Você precisa estudar só o que está no edital, certo? O seu primeiro ponto de partida é estudar o que está no edital, mas você vai ver mais para frente que você não vai estudar todo o edital, certo? Vamos lá. Mas o seu ponto de partida é você ver quais são as normas que existem, as normas que estão no edital e pronto. E aqui você foca, obviamente, nesse ponto aqui. Você só vai estudar o que está no edital, porque é o que vai poder ser cobrado, certo? Primeiro ponto, organizar o seu edital aí de forma esquematizada no Excel. Segundo ponto, esse vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas é de extrema importância que você faça. Eu quero que você baixe todas as provas do KNAI-QTG ou do exame de suficiência, o que seja. Baixa todas as provas e começa a analisar questão a questão e identificar quais são os assuntos que são cobrados naquela questão. Toda questão vai trazer assim, basicamente, de acordo com a norma XPTO, tal coisa, de acordo com a norma Y, tal coisa. Logo no enunciado, você já consegue identificar qual é a norma que está sendo abordada ali. A questão ela já traz para você na maioria dos casos. Então você coloca lá, prova exame de suficiência 2024.1, aí assunto, CPC 01, aí coloca na coluna do lado uma questão, CPC 02, uma questão, aí a próxima questão trata sobre CPC 01, aí você volta para cá e agora CPC 01 tem 2 questões, entendeu? Você vai compilando os assuntos e a quantidade de questões que foram cobradas desse assunto. E faz isso para as últimas 5 edições, certo? Para os últimos 2, 3 anos de prova. Faz essa análise. Depois que você planilhar assunto por assunto de cada prova e a quantidade de questões dele, vai dar um pouquinho de trabalho, mas isso é de muita importância, aí você vai fazer o quê? Uma tabela dinâmica, e você vai começar a identificar quais são os assuntos preferidos daquela banca.
né, você vai começar a perceber que nem tudo que está no edital cai na prova. É que existem assuntos que em toda a prova tem 3, 4, 5 questões e tem assuntos que nunca tem nenhuma questão. E aí você só vai conseguir ver isso depois que você planilhar as últimas 5, 6 edições da prova que você quer estudar. Vai dar trabalho, vai, mas nada que 1 hora, 2 horas de trabalho e uma análise bem feita não resolva. Então é importante que você faça isso, porque isso vai ser um pilar primordial. Então fez isso, você agora tem na mão os principais assuntos que você precisa estudar, e desses assuntos você já identificou basicamente o quê? Quais são os pontos mais importantes que você já começou a identificar, a quantidade de questões e os pontos mais importantes dele. Simples, é isso. Você acabou de fazer a análise mais difícil de uma prova. Identificar se ele é um assunto muito cobrado ou não e quais são as partes e quantas vezes esse assunto foi cobrado em provas. Simples assim. De posse disso, você vai para o terceiro passo, que é o quê? Você vai elencar lá no seu edital que você colocou no Excel uma ordem de prioridade. Quanto mais questões um assunto teve nas provas anteriores, mais importante ele é. Quanto menos questões um assunto teve nas provas anteriores, menos importante ele é. Então você vai começar o seu estudo dos assuntos que têm maior quantidade de questões. E por último, os assuntos que nunca foram cobrados, né? Por quê? Porque assim, os assuntos com mais quantidade de questões, que a banca já está dizendo pra gente, olha, é esse o assunto aí que eu gosto de cobrar. Então, esse assunto você vai dar o quê? Mais prioridade, você vai dar mais energia, você vai passar mais tempo estudando ele. E o outro assunto, aquele que nunca caiu, se der tempo, deu. Se não der, tá tudo em paz, porque a chance dele não cair novamente é muito alta, certo? Esse é o terceiro passo, você vai elencar uma ordem de prioridade de acordo com a quantidade de questões que você mapeou no ponto 2, quais são os assuntos que você vai começar estudando e qual você vai finalizar estudando. Simples assim. O quarto passo é que você tenha um sistema de questões a seu dispor. Aqui no CFC Academy nós temos o CFC Questões, que é um sistema de questões com mais de 5.000 questões voltadas para o exame de suficiência, para o KNAI e para o CNPC. Lá você vai encontrar todas as questões do KNAI, todas as questões de todas as provas do exame de suficiência, todas as questões das provas do CNPC e vai poder praticar. E, obviamente, você vai poder também solicitar a explicação minha, caso tenha dúvida em uma questão e essa questão não tenha um comentário. Você vai conseguir lá solicitar para mim e eu vou te responder. Você vai receber no e-mail. E é bem simples, basta você clicar aqui embaixo, fazer sua inscrição. Cara, R$50. Você vai ter mais de 5.000 questões, suporte por R$50 por mês. Mais do que isso, meu amigo, se você não quer investir R$50 por mês na sua profissão, eu acho melhor você repensar se você quer continuar sendo contador, auditor, o que seja. Então, eu te convido a você entrar aqui no CFC Questões e fazer parte da nossa família, da nossa comunidade de resolução de questões, né? Exame de suficiência, KNAI, CNPC, aqui é a sua casa. Então, você tendo esse sistema de questões para te auxiliar, você vai começar o quê? A responder as questões daquele assunto que você identificou, que eram os assuntos primordiais. Obviamente, você vai começar a pegar o padrão deles, você vai começar a identificar. Olha, eu respondi questões aqui do CPC 00. As questões basicamente sempre vão cobrar o tema 1, 2 e 3. Apesar da norma ser enorme, ela sempre vai cobrar o tema 1, 2 e 3. E você vai começar a perceber isso nos outros assuntos também, que apesar da norma que você está estudando ser muito grande, nas questões a banca foca em 1, 2, 3, 4 pontos. E são esses 1, 2, 3, 4 pontos que você deve estudar com mais energia. Lembra lá do ponto 2, onde a gente identificou quais são os assuntos que têm mais questões na prova de forma histórica? Agora você vai identificar quais são os pontos dentro dessas normas que a banca sempre cobra. Feito, meu amigo. E agora, ó, é só você replicar isso para todos os assuntos. É assim que eu planejo os meus estudos para qualquer prova que eu for fazer, é assim que eu recomendo que você estude e é assim que eu faço com os meus alunos. Obviamente que esse trabalho pesado, quem já faz sou eu já entrego mastigado para eles fazerem. Mas se você quer fazer por conta própria, tá aí, a regra do jogo é essa. Não tem muito segredo, não tem, eu quero o cursinho XPTO que tem 15.000 horas de videoaula. Você vai se aposentar e você não acaba de ver esses negócios, certo? Então é dessa forma. Se eu fosse estudar para o exame de suficiência, eu estudaria assim. Se eu fosse estudar mais uma vez para o KNAI QTG, eu faria dessa forma. Se eu fosse estudar para concurso público, continuaria fazendo dessa forma. Então eu recomendo que você siga o que tem dado certo. É dessa forma que a gente vem aprovando aí centenas de alunos. Na última turma foram 82% dos nossos alunos foram aprovados. Isso não é sorte, é método. E uma parte desse método tá aí para você aplicar agora na sua vida, certo? Então, prova do KNAI QTG, prova de exame de suficiência, cara, vai lá e segue esse padrão. Eu sei que dá trabalho, mas tudo que é bom dá um pouquinho de trabalho realmente, mas funciona. É assim que eu tenho feito e é assim que eu recomendo que você faça. Então comenta aqui embaixo o que você achou, né? Se você tá gostando também desse formato de vídeo aqui, um pouco mais intimista, como se fosse um bate-papo de frente, né? Um frente a frente com o Felipe.
Comenta aqui embaixo se você gostou e comenta também aqui embaixo algo que você queira que eu grave depois no vídeo, né? Algo que você tem interesse. Ah, Felipe, fala sobre isso, fala sobre aquele assunto, comenta isso. Deixa aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião e seu interesse em novos conteúdos. Beleza, pessoal? Como eu sempre digo, até a aprovação. Valeu!